Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amigo e Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amigo e Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos internautas, nossos ouvintes, nossos companheiros que nos acompanham aqui em mais esta oportunidade de apresentação do programa Espiritismo e Atualidade aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme Deolindo, e aqui ao meu lado, minha companheira amiga, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus, com esse friozinho gostoso, né? Estamos aqui todos aproveitando, sempre com o nosso casaquinho de lã, as meiazinhas no pé e, às vezes, até uma touca e uma luvinha, né? Entrando ao vivo mais uma vez, né, Silvia? Graças a Deus. Semana passada nós não estivemos aqui, né, presentes diretamente com os nossos queridos amigos, mas hoje daqui estamos. Estamos aqui com muita felicidade nos nossos corações, né, Cosme? Porque Exatamente. A gente gosta muito de estar com o pessoal todo domingo, né? É muito bom mesmo. Então, já virou um encontro, né, Silvia? Sim. Aqui é ponto marcado, né? Encontro marcado todo domingo, final de domingo, a gente tem que falar da doutrina, né? Encontrar os nossos amigos aqui para trocar umas ideias, né? Trocar umas ideias sobre a nossa doutrina amada. Bom, vamos cumprimentar aqui os nossos queridos que já estão aqui conosco, né? A nossa amiga Célia Zacarias, Paz e Luz com Jesus, queridos irmãos, boa noite, prazer em estar aqui. Prazer é nosso, querida Celinha, que bom que você está aqui conosco, né? Boa noite, Célia. Nosso querido amigo João Santana, boa noite a todos, saudações fraternas. Boa noite, João, que bom que você está aqui também. Boa noite, amigo. Nossa querida companheira de sempre, Kátia Moreno, boa noite, querido Silvio Cosme, boa noite a todos. O estudo só apareceu quase 8h30, mas dessa vez eu fiquei de olho, não posso perder. Sim, que estranho que vocês até avisou 8h30, né? Engraçado, deve ter sido alguma coisa assim estranha, sei lá, no YouTube. Boa noite, professora. Boa noite, Kátia. A nossa querida amiga Eronides também. Boa noite, Cibicósio. Boa noite a todos. Boa noite, Eronides. Outro dia estava vendo a Eronides aqui falando na Web Rádio. Na Web Rádio, sobre o livro dos Espíritos. Exatamente. Ela faz um programa sobre comentários do livro dos Espíritos sobre a ótica do Espírito Miramense. Naquela obra, né? Me parece que são 21 livros, ou um pouco mais, não sei bem, 20 ou 21, que foram psicografados pelo João Nunes Maia, né, editadas pelo Espírito Miramense, analisando lindamente o livro dos Espíritos. A nossa Eronite faz um belíssimo programa sobre isso. Né? Faz uma
profundo, né, acompanhamento, né, Desalvo? Exatamente. A nossa Elaine Banima, boa noite a todos, irmãos. Boa noite, Elaine, tudo bom, Boa querida? noite, Elaine. Você está aqui, né? Muito bem, vamos que vamos, cumprimentando os amigos que vão chegando ao longo do programa, né? Bom, pessoal, como a gente sempre faz, antes de iniciar propriamente, né, a gente ora, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalhinho. Então, assim, eu vou pedir ao meu querido amigo Cosme, e convidar a todos, né? Vamos convidar a todos que estão nos assistindo, e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levarmos o pensamento a Deus e acompanhar conosco essa pequenina prece de abertura. Ok? Cosme, meu amigo, por favor. Sim, vamos à nossa prece de abertura. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Todos nós estamos aqui reunidos em seu nome e agradecemos por isso. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio, e que eles possam nos instruir para as melhores vibrações e reflexões a respeito do tema que iremos abordar esta noite. Abençoe todos os nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento desta transmissão, e que, no final, Senhor, todos nós possamos estar com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos. E que possamos, Senhor, continuar unidos na tarefa de divulgação dessa doutrina consoladora e esclarecedora, a doutrina dos Espíritos. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A nossa Euronides aqui esclarecendo que são 20 livros. Filosofia Espírita, segundo o Espírito Miramês. Obrigada, Euronides, por nos esclarecer, né? Bom, pessoal, vamos agora fazer uma rápida leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E caiu para a nossa reflexão de hoje o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Né? Vamos ler aqui uma instrução dos Espíritos que foi dada por Santo Agostinho, em Bordeaux, em 1861. Vamos lá. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impedido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe impõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por excusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio, estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso que o reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e pouco caso pela vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos da barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Graças a Deus, né? Muito bem, gente. E aí, meu amigo Cosme, hoje qual será, né, a nossa temática desse domingo? Qual o tema
que nós iremos abordar hoje aqui com os nossos amigos? Cosme, diga aí. Nós vamos falar sobre as terapias alternativas no Centro Espírita, né? O passe, a água fluidificada, e são as terapias que elas são muito difundidas, né, dentro da doutrina espírita, e inclusive elas têm um papel fundamental, né, no tratamento, né, de todos nós que chegamos na casa espírita. Muitas vezes, né, chegamos combalidos, chegamos cansados, destruídos, às vezes fisicamente, moralmente e espiritualmente, e somos acolhidos pelos benfeitores amigos que nos inspiram, nos tratam e nos dão forças para que nós possamos seguir adiante, porque todos nós temos oportunidades morais de melhoria, né, Silvia? Exato. Então, quando chegamos à casa espírita, é muito comum a gente observar aqueles copinhos de água, né, que ficam ali distribuídos ao final, né, de uma sessão pública, de um trabalho mediúnico. E também observamos a questão do passe, né, que é muito também difundido. E que não é uma ideia espírita, né, Silvia, mas que ajuda bastante, porque a fluidoterapia do passe é uma transmissão, uma transfusão de energias, né? E essas energias, quando a gente observa que elas são comentadas, inclusive na obra do André Luiz, né? Nos livros, né? Nos 13 livros, né? A Vida no Mundo Espiritual, nos aborda o espírito que há trabalhadores responsáveis pela questão do passe na casa espírita. Então, muito mais adiante do que nós imaginamos, o médium, às vezes, todo envaidecido, achando que ele está passando a sua energia para aquele que vai receber, né, a pessoa da assistência, existe ali por trás toda uma coordenação desse trabalho. Os amigos espirituais têm pessoas especializadas nisso. Quando o médium chega, às vezes, desequilibrado ou com os problemas, né, que ele não sabe fazer com que eles fiquem do lado de fora do centro espírita, às vezes ele é meio que isolado para que ele não possa passar fluidos menos elevados para aqueles que estão ali necessitados de receber os fluidos balsamizantes que possam recuperá-los. Então, essa terapia alternativa, ela vem complementar, Silvia, a questão da prece, que é algo fundamental que a gente aprende, né, na doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que aborda exatamente como nós podemos pedir, como nós devemos nos direcionar, né, a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, né, em determinados tipos de necessidades que cada uma se apresente no momento da sua vida. Então, o capítulo 28 dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, encerra esta terceira obra da codificação, nos fala exatamente sobre a coletânea de preces espíritas. E também, Silvia, a gente pode juntar a água fluidificada ao passe, a prece, a gente também pode juntar o estudo, porque é o estudo que nós aprendemos na doutrina espírita que vai fazer com que nós mudemos o nosso comportamento. E a partir do momento que esse comportamento é alterado para melhor, vai se modificar as nossas vibrações. E modificando essas vibrações, com certeza, nós estaremos melhorando as companhias que estarão ao nosso lado. É claro que é um processo muito lento, é um processo que deve ser contínuo. Não significa que ele não vai voltar a se desequilibrar, porque a gente é muito frágil, as coisas acontecem em nossas vidas, às vezes a gente pode ter uma vibração menor. No próprio livro Nosso Lar fala sobre isso. No filme, o Wagner de Assis foi muito feliz quando
o André Luiz retorna ao seu lar e ele percebe que a sua esposa está casada novamente. Não sei se vocês lembram, mas a vibração dele cai, porque ele fica com ciúmes. Então vejam que ele que demorou tanto tempo para ter autorização, naquele momento ali a vibração dele cai, do espírito. Então ele volta novamente a ter aquelas situações menos elevadas. Então a mesma coisa acontece conosco. Então a gente pode identificar e até ressaltar que a prece, a água fluidificada, o passe e o estudo são fundamentais nessas terapias que compõem aquilo que a doutrina espírita nos traz como a melhoria do ser humano. Exato. Cosmo, o que você falou realmente é muito importante, né? Porque engloba tudo. Não é apenas você ir à casa espírita para receber o passe ou para, ao final da palestra, beber água fluidificada, ou mesmo levar a sua garrafinha de água, colocar lá para ser fluidificada, e está tudo resolvido. Não. Nós todos precisamos seguir aquela orientação de Jesus, que é o ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Na casa espírita existe um conjunto de fatores que contribuem para manter a pessoa física, espiritual e mentalmente equilibrada, né? A começar, eu diria, como você mencionou, pelo estudo, né? Pelo estudo, pela oração, pela mudança, né? Pela sua reforma íntima. Então, o que acontece? Nós, quando a pessoa está muito desequilibrada, não é? O passe ele vai dar aquele impulso maior, aquela carga energética que muitas vezes a pessoa precisa para que ela tenha bom ânimo de continuar indo à casa, frequentando, estudando, aprendendo sobre o que é dito ali e, a partir daí, se motivar para a sua reforma íntima. Isso é muito importante. Me lembro uma citação de Madre Teresa de Calcutá, que uma vez disseram para ela, com relação à questão de dar alimento às pessoas, né? E questionaram Madre Teresa com relação ao fato de que se não era melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. E aí a Madre Teresa falou, sem dúvida, só que algumas vezes os irmãos não têm força nem para segurar a vara de pescar, né? Então, é nesse ponto, quando a pessoa chega à casa espírita extremamente combalida, né? Extremamente enfraquecida sob o ponto de vista, sobretudo espiritual, né? Espiritual, é importantíssimo que ela receba o passe, porque é como você falou, uma transmissão de energias, né? É uma transmissão de energias que os amigos espirituais, sabedores daquilo que nós necessitamos, vão nos direcionar, vão nos transmitir naquele momento. Eu sempre costumo dizer que o passe é uma transfusão de amor, né? É uma transfusão de amor. Você necessariamente nem precisa ser médium para transmitir o passe, né? Você tem que ter o quê? Desejo de ajudar. Desejo de que a sua energia, juntamente com a energia dos amigos espirituais que estão ali trabalhando junto, possa chegar até aquela pessoa e beneficiá-la. Então, eu vejo o passe como uma transfusão de amor, sem dúvida, né? Agora, é importantíssimo, como você falou, né, que todos os tratamentos sejam realizados de maneira simultânea. Infelizmente, existem pessoas que costumam ir à casa espírita e mais ou menos sabem a que horas começa o passe, né? Depois da palestra. Então, a pessoa, às vezes, já percebeu mais ou menos a que horas é a palestra, acha que a palestra não é interessante, que é muito maçante e tudo mais, e volta apenas no horário do passe, o que é um grande erro, né? Porque muito mais importante que o passe é justamente a palestra, onde você está sendo evangelizado, onde você está sendo esclarecido com relação à necessidade de viver segundo as leis divinas, né? É um conjunto, né, Silva, de benefícios que o ser está ali sendo tratado pela espiritualidade. Porque mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de mediunidade assim, mais ostensiva, percebem nitidamente quando ele sai melhor da casa espírita.
Como é que ele percebe isso? Porque as vibrações dele modificam. É porque, na realidade, aquela tristeza, aquela melancolia ou aquela pressão, por qualquer situação que você esteja passando na sua vida, e hoje isso é muito comum, tá, Silvia? Muito comum mesmo. A pessoa vem atordoada, né, do trabalho, a pessoa às vezes sai de casa que não tem um ambiente muito equilibrado, ou a pessoa, de repente, se aborreceu no caminho, né, da casa espírita, e quando ele chega lá, ele faz uma oração, faz uma prece, ele se liga, né, aos benfeitores daquela instituição que estão ali para dar esse tratamento. É muito comum os videntes observarem que algumas pessoas recebem esses lenitivos de uma maneira assim muito agradável, são receptivos. Mas também é muito comum que alguns desperdiçam essa oportunidade, porque os benfeitores amigos, né, os médicos do espaço, estão ali para ajudar. E a pessoa está tão fechada em si, naquele seu problema, que ela não consegue se desligar. Eu lembro que a dona Helena Galo, lá na casa, durante muitos anos, ela foi responsável pela sessão das 20 horas, sextas-feiras, e tinha uma frase da dona Helena que ela sempre começava avisando a todos nós, que era pensamentos elevados. Vamos deixar os nossos problemas lá do lado de fora e vamos ajudar a espiritualidade que aqui está de bom grado, com amor, para poder eles fazerem o auxílio que nós necessitamos. Porque cada um chega com um tipo de necessidade. Às vezes, somos tratados por doenças que nós nem mesmo conhecemos, que ainda não foi descoberta, né, naquele exame médico que a gente vai fazer. E aqui cabe também para todos nós que a gente deve ir ao médico da terra, a gente deve ir ao nosso médico para poder tratar as dificuldades físicas, orgânicas que nós temos. Ah, não, eu vou à casa espírita, eu não preciso de ir mais ao médico. Gente, isso não existe. A gente precisa ter o tratamento tanto do corpo físico como do corpo espiritual, da casa mental. Quando as pessoas hoje são atordoadas, têm dificuldades em doenças psíquicas, Silvia, e que no passado eram tidas como loucas, né? Como pessoas desequilibradas, e que na realidade era simplesmente um problema de mediunidade deseducada, mediunidade desequilibrada. E muitas pessoas foram tratadas com choque, com isolamento, coisa que efetivamente a doutrina espírita, principalmente nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, né, que nos aborda assim, explicações maravilhosas a esse respeito. Divaldo Pereira Franco, nosso tribuno, que partiu há pouco tempo, ele psicografou vários livros do Manuel Filomeno de Miranda, quando o espírito nos narrava, né, sobre tudo isso. Doutor Inácio também é outro espírito médico que sempre fala sobre isso, né? E então essas obras, a leitura, as formas que nós vamos encontrando de estudar, vai fazendo com que a gente comece a perceber esse imenso universo em que todos nós estamos mergulhados, com grandes dificuldades, né, vicissitudes, que como está lá no Evangelho, né? Como está lá na carta de Paulo, né? A carta de Paulo que nos fala a respeito de a cada dia basta o seu mal. Então nós temos que ir passo a passo, né? Indo paulatinamente, vamos usar esse adjetivo, né? Vamos usar aos poucos, para poder vencer essas dificuldades que todos nós trazemos. E como dificuldades temos, Silvia? Muitas dificuldades. Muitas coisas, muitas, com certeza, né? Cada um sabe onde lhe dói, né? O seu calo, né? Como a gente costuma dizer. Temos aqui alguns comentários dos nossos amigos que eu vou recolocar aqui para nós. Sim, vamos. A Ironite está nos dizendo o seguinte: penso que o atendimento fraterno, bem conduzido por pessoas capacitadas para falar a palavra que vivifica com amor e confiança, pode produzir poderoso, não sei bem, mudança talvez, no estado de ânimo do necessitado,
Não, Perfeito. com certeza, Ironides. O atendimento fraterno é também um recurso maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas, como você falou, é muito importante que o atendente fraterno esteja capacitado para conversar com as pessoas, né? Que ele tenha conhecimento doutrinário embasado, né? Forte, um grande conhecimento doutrinário, e que tenha também aquela maneira, aquela empatia para com as pessoas. Lembrando que o atendimento fraterno não é uma sessão de psicologia, né? Não é uma psicoterapia, é apenas um local onde nós vamos receber a pessoa e ouvi-la, basicamente, né? Ouvi-la e buscar orientá-la dentro dos pareceres, né? Dentro da doutrina espírita, com relação à melhor forma de ela conduzir a sua vida nesse momento desafiador. É bastante interessante isso, muito bem lembrada a questão do atendimento fraterno, desde que ele seja realizado por pessoas realmente conhecedoras da doutrina e que saibam como realizá-lo. Isso é muito, muito importante, né? A nossa querida Célia Zacarias está aqui colocando também. Realmente, queridos irmãos, a Casa Espírita é um tratamento espiritual constante. Constante, exatamente, Célia. Por quê? Porque, como o Cosmo falou, nós vamos sair da Casa Espírita, né, após assistir a palestra, né, prestar muita atenção naquilo que é dito durante a palestra, receber o passe, se nós estivermos necessitando realmente, né, beber água fluidificada e sair. Agora, nós saímos num estado, né, uma sintonia elevada, porque naqueles momentos nós estamos envolvidos por todas aquelas vibrações benéficas dos amigos espirituais. E temos que ter muito cuidado para que, ao sair da casa espírita, a gente não se desequilibre novamente, né? Nós sabemos que, em casos de obsessão, muitas vezes, os espíritos menos felizes que acompanham determinados frequentadores da casa espírita, quando chegam à porta da casa espírita, são impedidos de entrar e ficam do lado de fora, aguardando, não é, que a pessoa retorne. Se a pessoa retorna e mantém aquela vibração elevada, os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas atitudes, ela vai dificultar a aproximação daquele irmão menos feliz. Mas se ela cruzou os portais da casa espírita e já começa a agir de maneira menos feliz, né, ela obviamente vai abrir outra vez a possibilidade daquele irmão se juntar a ela e continuar, de alguma forma, influenciando negativamente, né? Então, é um trabalho constante, como a nossa irmã Célia Zacarias falou, um trabalho constante, um trabalho de formiguinha, como o Cosme falou também, não é uma coisa que você vai resolver de um momento para o outro, sobretudo se for um processo de obsessão que já dura algum tempo, né? Nós temos que ser perseverantes, acreditar, não é? Confiar que tudo vai ficar bem, né? Tudo vai ficar bem, mas que é imprescindível a nossa participação. Tem aqui a Elaine Banha também nos fazendo um comentário, vejamos. O atendimento fraterno é um trabalho importante que pode motivar a pessoa, mas cada um tem de fazer a sua parte para um bom resultado. Com certeza, Elaine, com certeza é importantíssimo. Volto a falar, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é importantíssimo isso, é importantíssimo. O passe e a água fluidificada, eles vão dar, de repente, aquela energia maior que você possa estar precisando no momento, quando você chega à casa, para realmente se fortificar, se fortalecer e ter bom ânimo de voltar. Porque o grande ponto é você voltar, né? Você voltar, porque muitas pessoas vão a primeira vez esperando resultados milagrosos e quando elas observam que não existe resultado milagroso, ela algumas vezes desiste, né? Esse centro é fraco, aqui a coisa não acontece, né? Quando, na verdade, não é o centro que é fraco, é ela que não está fazendo a sua parte. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? Cada um tem que fazer a sua parte. E você precisa também, ao receber o passe, ao beber a água fluidificada, você precisa acreditar, né? Você precisa, como o Cosme disse, estar receptivo para receber
aquele benefício da espiritualidade. Porque se você bebe água fluidificada, como quem está bebendo água de um bebedouro qualquer, se você recebe o passe, muitas pessoas ficam olhando o passe, percebendo tudo que está acontecendo, elas não se concentram, não fecham os olhos, não se posicionam de maneira absolutamente receptiva daquelas energias, e, obviamente, que ela não está ali numa atitude receptiva, e, muito provavelmente, ela não vai conseguir captar todo o benefício que poderia com aquele passe. Exatamente, Silvia. E veja o seguinte, você falou sobre a questão de você acreditar. Eu lembro que nas várias histórias que contam a respeito do Chico, né, nos atendimentos do Chico, há uma história que fala que o Chico, em determinada ocasião, certa feita, ele foi procurado por uma senhora e ele não tinha condições para dar o dinheiro para o remédio da pessoa. E aí ele, para não deixar de atendê-la, ele pediu para que ela pegasse a receita e no horário determinado pelo médico, ela fosse dividir, né, o papel em pedaços e fosse tomando a receita como se fosse o próprio remédio. Veja como é importante a questão de você acreditar, você ter fé. E a pessoa, ela fez exatamente isso e depois ela retornou ao Chico informando que foi muito bom o tratamento, né, que ela recebeu. Por quê? A espiritualidade não foi o papel que fez o tratamento dela, foram os amigos espirituais pela própria fé que ela teve naquilo que o Chico foi intuído em colocar para ela. E ela acreditando, ela com certeza recebeu da espiritualidade o atendimento necessário que ela precisava. É claro que é uma situação inusitada. Não é que o remédio, né, remédio que cura os males orgânicos, ele nos faça mal. Muito pelo contrário, nos faz bem. Mas é uma situação de penúria, de pobreza, de dificuldade. Então, os amigos espirituais, através da própria colocação, intuindo o Chico, pediram que ele fizesse essa colocação para ela e ela aceitou muito bem, porque ela poderia não ter aceitado. Eu estou comendo papel na hora do remédio, o que isso vai terminar? Então, a própria questão de fé da pessoa. E isso a gente percebe nitidamente, Silvia, quando a gente nos salões, apesar de toda aquela tranquilidade, quando o dirigente está ali conduzindo a sessão, às vezes fazendo uma oração, pedindo para as pessoas elevarem os pensamentos, pensarem nela, né, aquele momento, que é um momento especial para ela, né? Ela está fazendo fazendo a sua asepsia ali, né? E as pessoas deixam passar, porque elas estão preocupadas com a conta, que vai ter que pagar amanhã. Não que a gente não tenha que se preocupar, ela está preocupada naquele trabalho que ela precisa entregar no dia seguinte, que ela não conseguiu finalizar no dia que terminou. E assim por diante, várias situações. E isso vai acabando fazendo com que a gente não consiga receber o tratamento. E esse tratamento ele é fundamental através dessas terapias alternativas. Eu, particularmente, gosto muito de comentar sobre essas situações, porque, Silvia, há muitas terapias alternativas ditas espíritas, mas que são, na realidade, terapias espiritualistas e que as pessoas, às vezes, dizem que são espíritas. Então, surge uma grande confusão. Não sei se você lembra, mas a gente, vez ou outra, ouve as pessoas comentarem sobre a cromoterapia, sobre a apometria, né? Sobre vários tipos de tratamento, né? Que são tratamentos espiritualistas e que efetivamente não são tratamentos doutrinários, espíritas, mas sim tratamentos espiritualistas e que muitos centros, de fato, eles acabam incorporando ao tratamento do passe, da água fluidificada, e às vezes as pessoas acabam recebendo. O que acontece? Esses tratamentos são ruins? A gente, muito pelo contrário, a gente não pode dizer se é bom ou se é ruim. O que a gente está colocando aqui é que esses tratamentos, eles não são
aqueles tratamentos que são orientados dentro da codificação espírita, ou seja, aqueles que Allan Kardec, auxiliado pelos benfeitores amigos, nos trazem como revelação daquilo que os benfeitores espirituais eles nos colocam. É claro, Silvia, muitas pessoas provavelmente já passaram por esses tratamentos e foram muito bem tratados, conduzidos, o que é muito bom para a pessoa, né, por ser. A gente, mais uma vez, aborda aqui que a gente não está querendo julgar nem dizer se vale ou se não vale a pena. Mas a gente está querendo trabalhar aquilo que nós recebemos dentro da codificação espírita, para que a gente possa fazer uma observação bastante clara. É claro que é ruim, bom, cada um deve julgar aquilo que melhor pode receber e aquilo que lhe faz bem. É como você falou, Silvia, cada um sabe onde aperta o seu calo. Eu queria só para determinar aqui, falando sobre a questão do passe, algumas pessoas também vão à casa espírita, não sei se você já percebeu, e na hora do passe elas não se levantam. Elas ficam ali paradas porque não querem receber nenhum tipo de indução fluídica, porque ela acha que o médium está ali e vai passar aquela fluidoterapia para ela, então ela não quer imantar aqueles fluidos. E tem outras que é o papa-passe, né, Silvia? Onde disser que tem passe, a pessoa está lá o primeiro na fila. Quando você vai à casa espírita, e a gente comentou isso aqui desde o início, Silvia, na realidade você tem um conjunto de terapias que estão atreladas umas às outras. E que, de fato, se elas forem bem conduzidas por nós, bem aceitas, elas complementarão esse tratamento que nós estamos recebendo. E todos nós temos tratamentos a receber, inclusive nós que trabalhamos. É muito comum a espiritualidade, antes do trabalhador iniciar o trabalho na casa espírita, ele dar um passe no médium, ele equilibrar as suas forças. No final, às vezes, nós recebemos alimentos espirituais que a espiritualidade nos deixa para que a gente possa se fortalecer para os embates daquela semana e a gente retornar futuramente bem equilibrados. Porque nós não podemos sair da casa espírita com dor de cabeça, nos sentindo mal, com qualquer tipo de situação que vá nos afetar efetivamente nas nossas vidas, né? No dia a dia. Nós fomos lá, de boa vontade, como você falou aí, querendo ajudar, querendo ser ajudado, sabendo que não conhecemos tudo, que temos as nossas próprias dificuldades pessoais e que estamos ali prontos a ser instrumentos da espiritualidade para que nós possamos fazer o melhor. Então, se o irmão, a irmã, tem ainda essa dificuldade de não aceitar, seja qual for a terapia, né, que a gente está comentando aqui hoje, o estudo, a água fluidificada, o passe, né, as preces, é bom que a gente comece a imaginar que isso tudo faz parte de um conjunto. E que esse conjunto é que nos dará o resultado melhor daquele mal que nós estamos, às vezes nós nem sabemos, mas trazemos em nós. E eles já estão ali operando em cima daquilo que nós necessitamos. Cosmo, um ponto interessante que você falou aí é a questão do papa-passe, né? E também nós queremos deixar claro, gente, o seguinte, que você não precisa receber o passe todas as vezes que você for à casa espírita, né? O passe é um tratamento. Então, se você está se sentindo bem, você está com a sua saúde perfeita, você está equilibrado, você foi num dia à casa espírita, você realmente gosta de assistir, você se sente bem indo lá, se você não sente nenhuma necessidade de receber uma transfusão energética, né? Não há necessidade, né? Não há necessidade. E o Cosmo falou da questão de algumas pessoas possam ter receio. Não existe o que ter receio, né? Não existe nada para ter receio na casa espírita. A casa espírita é um local de amor, um local onde nós buscamos replicar tudo que Jesus nos falou, nos ensinou, né? Como a gente diz, o espiritismo é o cristianismo redivivo,
não é? Então, imagina, a gente tenta repetir, assim como os nossos irmãos da Casa do Caminho, né? Tentavam tratar das pessoas, orientar, ajudar, esclarecer as pessoas. As casas espíritas são como pequenas réplicas da Casa do Caminho, lá que os apóstolos de Jesus criaram, né? Após a sua desencarnação. Então, o passe é um tratamento. E se é um tratamento, você não precisa receber aquele tratamento todas as vezes e você está bem. Você está se sentindo bem, não precisa. Eu, inúmeras vezes, vou fazer palestras, né, nas casas espíritas, e aí, na hora do passe, as pessoas me perguntam: Silvia, você vai tomar passe? Eu falei: não, estou bem, não preciso, estou tranquila, não preciso tomar. Eventualmente, eu estou resfriada, estou com alguma coisa, e aí eu sinto necessidade, né? Sei que aquilo vai me fazer bem. E aí, então, eu vou e recebo o passe. Mas não é algo que você precise, todas as vezes que você for à casa espírita, né, invariavelmente receber o passe. Porque não, é um tratamento. E se você está bem, não há necessidade. Né? Então, isso é muito, muito interessante que a gente tenha isso em mente. Não há necessidade de receber quando você está bem e não há nenhum motivo para você ter receio, né, receio de receber o passe. Porque é apenas, gente, uma transfusão de amor. Ô, Cosmo, você estava falando do exemplo do papelzinho, né? Que o Chico fala para a pessoa dividir a receita em vários pedacinhos e tomar nos horários do remédio. Eu me lembrei também de um caso do Dr. Bezerra de Menezes, né? O Dr. Bezerra de Menezes uma vez saía ali do Centro de Regeneração, que ele fundou, né? Que fica ali no Maracanã, e um irmão chegou para ele pedindo um auxílio, né? Um auxílio, na verdade, porque eu não tinha nada em casa, estava desempregado, aquela situação toda. O Dr. Bezerra, naquele momento, não tinha nada. Não tinha nada de material para oferecer. E aí, o que ele fez? Ele abraçou o irmão. Abraçou o irmão com todo amor, com tudo. Aquilo ali foi uma terapia do abraço, né? Foi um passe que o doutor Bezerra deu àquele irmão em forma de abraço, ali na porta do Regeneração, e recomendou que ele, quando chegasse em casa, ele abraçasse também todos os seus familiares, com o mesmo empenho, com o mesmo desejo de transmitir a eles o bem, né? Um bem-estar, uma sensação agradável. E foi o que o homem fez. Tempos depois ele retorna e conta, doutor Bezerra, né, que realmente naquela noite ele abraçou os seus familiares e todos dormiram em paz e tranquilos, mesmo sem terem se alimentado. Né? Então é muito interessante a gente pensar nisso. Nós podemos dizer também, o que não é uma coisa muito assim comum, que existe também, espiritualmente falando, a terapia do abraço. Em Araxá existe uma casa espírita chamada Casa do Caminho. Existe um hospital ao lado dessa casa espírita que se chama Hospital Casa do Caminho. E quem conduz esses trabalhos é um homem chamado Irmão Tadeu, há muitos anos. E o Irmão Tadeu, ele pratica muito a terapia do abraço. Vão diversos ônibus, diversas caravanas até Araxá para visitar o Hospital Casa do Caminho, para assistirem às palestras lá no centro do Irmão Tadeu, que é o Casa do Caminho também, e todas as pessoas, 10, 20, 30, 40 ônibus lotados, chegam lá. Irmão Tadeu recebe todos na porta do Hospital Casa do Caminho e dá um abraço em todas as pessoas. Né? Todas as pessoas recebem um abraço, e não é um abraço simplesmente rápido. Ele fica alguns segundos abraçando a pessoa, dando palavras de bom ânimo, palavras de carinho, de amor, de fraternidade, todos se sentem extremamente bem. E à noite, quando ocorre a sessão espírita, né, de palestras, na Casa do Caminho, que é ao lado do hospital, ele ainda diz: quem não teve oportunidade de receber o abraço quando chegou, pode vir aqui após a sessão, que nós todos faremos um abraço. E aí, aquelas pessoas que não receberam, né, quando chegaram de manhã, à noite recebem um abraço de novo. Ou seja, ele está ali, né, ele está ali dando de amor para essas pessoas, né, através daquele abraço tão gostoso, aquela terapia do braço, aquele aconchego. É um passe também. A terapia do abraço a gente pode considerar também como um passe.
E nós falamos que ele, além disso, na sessão, naturalmente, tem o momento do passe. Né? Tem o momento do passe independente do abraço. Mas as pessoas, de repente, que vão lá visitar o irmão Tadeu, tem também a possibilidade de receber esse abraço tão maravilhoso dele. Né? Quem puder ir lá, Araxá, conhecer o irmão Tadeu, o Hospital Casa do Caminho e o Hospital... E aqui, o Hospital Casa do Caminho, devem ir, com certeza. Diga, Cláudia. Tem aquela caravana que vai acontecer agora, né, em novembro, né? Exatamente. Nós, de 2 em 2 anos, nós organizamos uma caravana espírita, né, que vai àquela região ali de Minas. Nós visitamos Pedro Leopoldo, Sacramento, para conhecer também tudo relativo a Eurípides Passanufo, né? Vamos também a Uberaba, conhecendo todos aqueles locais onde o Chico trabalhou e frequentou, a casa do Chico e tudo mais, e vamos a Araxá, lá no Irmão Tadeu. É muito bom, gente, é muito bom, é uma imersão de espiritismo, a gente volta revigorada. São 3 dias, né, Silvia? Então, a gente sai daqui, dá uns 4 dias, mais ou menos, a gente sai daqui, eu acho que o feriado é na quinta-feira, dia 20, se eu não me engano, 20 de novembro, acho que é uma quinta-feira, a gente sai na quarta à noite, né? Aí no dia seguinte, na quinta, o feriado, aí a sexta, o pessoal tem que dar um jeitinho aí para bem que enforcar a sexta-feira do feriadão, sábado, domingo, e na segunda-feira de madrugada, tipo 5 da manhã, mais ou menos, a gente está de volta aqui no Rio. É maravilhoso, gente, é muito, muito bom. Quem tiver interesse em saber, depois me contata no privado, né? Que eu dou maiores explicações. Mas é muito bom mesmo. Silvia, Diga, eu estou aqui recordando, né, tudo que a gente falou, né, e foram várias observações importantes, né, falando sobre o Evangelho no Lar, né, os pensamentos elevados, e efetivamente a gente também não pode deixar de falar sobre a nossa reforma íntima, né, que a gente tanto escuta falar dentro das casas espíritas, né. A reforma íntima, que é muito comentada pelos palestrantes e que é algo que a gente sempre que está estudando uma página do Evangelho, a gente sempre observa que é a própria orientação de Jesus, né? Exato. Então essa reforma íntima também é algo assim fundamental e com certeza ela começa a nos fortalecer a partir do momento que nós nos equilibrarmos, né? Ninguém vai se fortalecer desequilibrado. Primeiramente, nós precisamos ser atendidos, né? Conforme nós falamos aqui desde o início. Chegamos na casa espírita, às vezes, muitas vezes, né? Bem desequilibrados, né? Bem com grandes dificuldades. A partir do momento que vamos entendendo, interiorizando a doutrina espírita, vamos começar a refletir. E a partir do momento dessas reflexões, nós vamos começar a colocar em prática aquilo que a gente começou a entender que nos faz bem e que, de fato, nos equilibra e que nos dá forças para a gente seguir. Isso não significa que todos os nossos problemas estarão eliminados. Muito pelo contrário. Afinal, estamos no período de expiações, né, Cláudio? Mas nós, com certeza, teremos novo ânimo, né, para poder enfrentá-los. E a reforma íntima, ela surge como um papel fundamental naquilo que a gente aprende quando nós estamos ali refletindo sobre a orientação de Jesus, e essas orientações estão no seu Evangelho. Então, a gente vê como fundamental o estudo da codificação, mas principalmente também do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque como é que nós vamos colocar em prática, Silvio, uma alteração moral se a gente não consegue entender aquilo que Jesus nos solicita para que a gente possa alcançar essa felicidade? Fica muito difícil se a gente não consegue ter os meios, né? Entender os meios para a gente chegar ao fim. E o fim é essa nossa felicidade. Quando você abre uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre um momento de grande oportunidade para todos nós. Parece, às vezes, que é sempre algo repetido. Cosme, eu não aguento mais ler o mesmo capítulo do Evangelho, a mesma página, sempre estão querendo que eu leia o mesmo pedaço. Mas o problema é que, se a gente for raciocinar direitinho, será que nós já
exemplificamos aquilo que o Evangelho nos pede naquela passagem. E é muito difícil a gente admitir determinadas dificuldades que nós temos. Todos nós, é muito difícil. Mas se a gente for pensar direitinho, o amigo espiritual, ele sempre tem uma palavra assim, muito consoladora. Por exemplo, hoje mesmo eu estava lendo o Evangelho de manhã e abri uma página do Caminho, Verdade e Vida. O mesmo assunto no Caminho, Verdade e Vida foi a mesma página, o mesmo assunto do Evangelho. Isso não pode ser por acaso. É claro. Isso não pode ser por acaso. É porque estão, de fato, nos orientando. Agora, eu também faço aqui uma observação que as pessoas, às vezes, jocosamente falam, né? Tem gente que religioso ou gente que gosta de ler por acaso quando as mensagens são boas. Mas quando as mensagens são ruins, dizem que aquilo ali está viciado, que aquilo ali não é para você. E, na realidade, não significa que aquilo que está ali com a letra física morta, né, seja ipsiliter aquilo que vai acontecer. Mas provavelmente é uma mensagem que nos chama a atenção para a gente pensar o que poderia a gente fazer para poder contornar, para poder melhorar dentro daquele sentido. Há uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5, que fala sobre a perda de entes amados, pessoas queridas. Eu sei que essa parte é uma parte que ninguém gosta de ler. Mas, Cosme, será que se eu ler essa página é porque é alguém da minha família? Será que eu vou perder alguém? Será que alguém vai... Primeiro que ninguém perde ninguém, né, Silvio? Ninguém perde ninguém. Efetivamente, saímos desse mundo material e retornamos ao mundo espiritual, que é de onde nós viemos. Mas, efetivamente, aquela mensagem são mensagens para que nos chame a atenção em determinados valores. A gente pode, de uma certa forma, ter necessidade de extirpar certas situações que nós ainda não conseguimos, não tivemos coragem de fazer. E, às vezes, a gente precisa perder isso. Então, sempre no Evangelho tem uma mensagem que não necessariamente é diretamente aquilo que está ali na letra, né, morta. Na semana passada, eu estava fazendo um estudo sobre aquele capítulo 25, Buscai e Achareis. E nesse capítulo tem uma passagem que fala que Jesus, é uma passagem muito bonita do Evangelho de Mateus, que fala sobre a questão de que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, né? Nem com o que comer, nem com o que vestir, porque... Né? Céu, né? Exatamente. E aí, é claro que isso, de fato, é uma passagem muito bonita, mas a gente não pode ficar de braços cruzados simplesmente esperando que tudo caia do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque senão, o homem não teria evoluído absolutamente nada. E o Kardec explica exatamente isso. O homem precisa do trabalho. Interpretar que, efetivamente, quando ele se esforça, quando ele se melhora, automaticamente ele está fazendo melhor para si. Se nós temos hoje água canalizada, água quente, se hoje nós temos remédios, a medicina avançou, é porque, na realidade, teve um esforço do ser humano para que isso acontecesse, é claro, com uma autorização da espiritualidade. Então, todas essas situações, elas ocorrem porque nós precisamos, de fato, nos melhorar intelectualmente, né, trabalhar o nosso cognitivismo, trabalhar as nossas questões práticas e fazer o trabalho no bem. O Evangelho de Jesus nos fala exatamente sobre isso, sobre a questão de nós sermos humildes e podermos servir ao outro. Servir ao outro não significa que nós vamos deixar o outro fazer conosco aquilo que ele quiser. Não é isso. Mas é a gente dar aquilo que a gente pode, dentro da possibilidade de cada um. Então, eu acho que o Evangelho, nesse contexto da reforma íntima, ele tem passagens e mensagens muito boas que, se refletidas efetivamente, vão nos impulsionar nesse conjunto de terapias que nós recebemos dentro da Casa Espírita. Isso é um fechamento.
Quando você faz o seu evangelho no lar, lê uma página ali, que você está com tranquilidade, com certeza os amigos espirituais estão lhe mostrando algo que vai te engrandecer, no sentido de melhorar como espírito imortal que você é, porque efetivamente nós viemos aqui para aprender. Não existe outra situação que não seja essa. Com certeza. Vamos ver aqui alguns comentários também. A nossa série, Zacarias colocando exemplo de fé viva, verdadeira, fé raciocinada. Ela falando do abraço, né? O poder do abraço fraterno. Que beleza, amor, né? Com certeza, Celinha, com certeza. Ironide está nos colocando aqui, vejamos, lembro o livro dos abraços, em que o autor escreve: o sistema não dá de comer, tampouco dá de amar. Condena muitos à fome de pão e muitos à fome de abraços. Olha só que coisa, né? Realmente, né? O abraço é algo lindíssimo, né? Muito, muito bom. A gente, quando está realmente assim, carente de um carinho, de uma coisa, aquele abraço afetuoso nos renova, né? Nos renova, nos dá uma vida nova quando a gente recebe aquele abraço com todo o amor, né? Muito, muito bom. O João Santana colocando aqui, como sempre, o estudo foi bastante elucidativo. Boa noite, uma excelente semana para todos. Boa noite, João. Ótima semana para você também. Bom, pessoal, nós temos aqui os nossos últimos minutinhos que vamos aproveitar para agradecer, né? Agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que coordenam a nossa Web Rádio Cristo Consolador e agradecer. Agradecer pela semana que passou, agradecer pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para comentar sobre a nossa doutrina espírita, sobre estas alternativas espíritas, não é? De tratamento, que é o passe, a água frutificada, atendimento fraterno, o estudo, não é? A prece, tudo isso que nós comentamos na noite de hoje. Que nós possamos realmente interiorizar esses conhecimentos e pô-los em prática, para que a nossa vida seja cada vez mais suave, cada vez mais tranquila, e que os obstáculos que naturalmente irão aparecer diante de nós sejam facilmente transpostos. Graças a Deus e a Jesus. Assim, meus queridos, agradecendo mais uma vez por todos estarem aqui conosco, por esse bem-estar enorme que acredito que todos estejam sentindo, como eu estou sentindo nesse momento, né? Possa se manter por toda a semana. E que nós estejamos aqui no próximo domingo para mais um programa Espiritismo e Atualidade. Ok? Grande beijo para todos. Beijo, Cosme, meu amigo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo, Silvia. Um abraço para todos. Uma boa semana. Uma semana de paz. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.